Olá, 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 olá! Tudo bem? Muito prazer, meu nome é Irineu Ruiz, sou professor de Direito Constitucional aqui do Nova Concurso. É um prazer ter você conosco aqui no nosso canal do YouTube, nessa aula de hoje falando sobre Direito Constitucional. Vamos arrebentar aí Constitucional para a banca do INSS, tranquilo? Vamos lá, a prova do INSS, eu vou trazer para você aqui a previsão do último edital. Quando falamos do assunto Direito Constitucional, são 4 grandes tópicos, aí vai aparecer na sua tela. Vamos lá, nós vamos falar sobre princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e a questão da ordem social. Caraca, professor, é pouquinha coisa? Que nada, né? Coisa pra caramba aí a matéria de direito constitucional aí focado dentro do INSS, tá bom? Então, só vou te mostrar o que pode aparecer que apareceu no último edital, que é a tendência aí da própria instituição solicitando, uma vez que mexe aí com diversos assuntos ligados ao direito previdenciário, dignidade da pessoa humana, questão da ordem social, vários pontos aí, a atribuição do INSS é muito grande dentro do ordenamento jurídico. Vamos lá, direitos e garantias fundamentais é o tópico 2. O primeiro tópico, que são os princípios fundamentais, basicamente do artigo 1º ao 4º aí, que tem várias questõezinhas aí que a banca organizadora explora. O tópico 2 fala dos direitos e garantias fundamentais. Ela vai tratar com você aqui, ó, direitos individuais e coletivos, basicamente o artigo 5º, direitos sociais, questão da nacionalidade, sempre cai em um assuntinho de nacionalidade, direitos políticos, muito cobrado aí na banca do INSS, partidos políticos, esses aí são os nossos pontinhos. Depois, passando aí para a organização do Estado, começamos lá no artigo 18 e vamos seguindo aí, falamos da organização política administrativa, tratamos da questão da União, ali as competências da União, etc., estados federativos, municípios, e depois nós vamos falar Distrito Federal, questão do DF aí tem bastante pegadinha, administração pública, estamos aqui no artigo 37, e servidores públicos. O ponto aí do artigo 37, ele é um misto, tanto do direito constitucional quanto do direito administrativo. Era um assunto aí que aparece nas duas possibilidades, nas duas formas de avaliação, porque o assunto aí é muito próximo, tanto a visão do direito constitucional quanto a visão do direito administrativo. Agora, ordem social, fechando aí o nosso concurso, ela também é bem extensa, começa lá, disposições gerais, seguridade social, a questão das disposições gerais, que envolve aí a finalização desse conteúdo, depois nós vamos para o assunto saúde, assunto previdência social, Previ aí, que a gente chama de direito previdenciário, está acompanhando a reforma da Previdência, vários pontos importantes aí. Depois falamos da questão da assistência social, ponto também muito grande para atribuição da INSS, o assunto educação, família, criança e o adolescente, e finalizamos aí na questão relacionado ao índio. Ponto importante, fala, caramba, professor, o índio? Sim, o índio aí tem bastante pontos aí, relevância extrema aí para o nosso concurso, tá bom? Então, quando você for prestar a prova, se a banca acompanhar e cobrar esse conteúdo, seguindo aí a tendência, é esse conteúdo que você vai se deparar na banca, tá bom? Então vamos lá, na nossa aula de hoje, aqui o Gabaritando, o professor vai dar um passado aí nos principais pontos, os pontos que são mais controvertidos, uns pontos que são algumas diquinhas aí para você, que vai realizar essa prova desse concurso, tá bom? E sempre a dica é importante, não deixa para se preparar para a última hora. Você viu aí o tamanho do edital, ele é gigante naquilo que tange o direito constitucional, óbvio, tem pontos mais importantes, tem pontos menos importantes, mas nunca se deixa aí a preparação para a última hora, tá bom? Belezinha? Tranquilo? Vamos avançar, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria falar com você é a questão dos direitos fundamentais, as características do direito fundamental. Vamos lá. A banca, ela normalmente, ela não vai te fazer uma questão específica das características dos direitos fundamentais. Na verdade, ela vai te trazer essas características no meio de assertivas, no meio de afirmativas, que vão te auxiliar na eliminação ou no acerto da questão. Então não tem, poucas questões são diretas sobre esse ponto, mas ela é um pressuposto lógico para você entender o direito fundamental. Vamos lá, primeira figurinha aí que nós vamos tratar aqui é a imprescritibilidade. Imprescritibilidade, nós estamos falando aí
que ele é um direito que ele está imprescritível. Ele é um direito aí que a pessoa tem independente... Opa, desculpa, passei o botão errado. É um direito que a pessoa tem que não está condicionada a um lapso temporal. Então, perceba, ela pode utilizar esse direito hoje e voltar a usar esse direito fundamental daqui 50 anos. Então, ele não está sujeito a um lapso temporal para a sua utilização, tá bom? Segunda característica, que é a inalienabilidade. Ou seja, esse direito fundamental, na verdade, os direitos fundamentais, não importa quais sejam, eles não podem ser objeto de alienação. Então eu não posso desfazer, vender, trocar ou alguma outra forma de negociação de um direito fundamental que me pertence. Só toma cuidado que o direito fundamental ele não é comercializado, ele não pode ser alienado, mas a representação dele em coisas materiais ou imateriais, ela pode ser comercializada. Vamos dar um exemplo. Aqui no Nova nós temos um mouse aqui, o professor toda vez se atrapalha com ele. Esse mouse aqui é um bem material, ele é de propriedade do Nova. Isso representa o direito constitucional, o direito fundamental à propriedade. Mas perceba, se o Nova quiser amanhã ou depois vender esse mouse, ela pode. O fato de vender a consubstanciação do direito fundamental nessa coisa, nesse objeto, ela não faz com que essa pessoa jurídica, ou até mesmo uma pessoa física, perca o direito fundamental a ter a propriedade, tá bom? Um outro exemplo, você está assistindo nossa aula aqui, o Gabaritando ao vivo, relógio do professor aqui, 4 horas e 9 minutos aqui, estamos aqui na Paulista chuvosa hoje, um tempo meio frio aqui em São Paulo. Agora perceba, você está assistindo a aula do professor, isso decorre de um direito autoral, que é visto como uma propriedade imaterial. O professor cede esse direito autoral para o Novo, para que ela comercialize esse direito, essas aulas do professor, em forma de videoaula para você no YouTube. Essa aula aqui é gratuita. Então perceba, o fato do professor ceder o direito à sua imagem para o Nova, mediante uma contraprestação em pecúnia, não faz com que eu abra a mão do meu direito de propriedade. Por isso esse direito fundamental ele é inalienável, tá bom? Próxima característica aqui, o direito fundamental ele é irrenunciável, irrenunciabilidade. Você não pode renunciar a esse direito fundamental. O que significa dizer isso? Você não pode abrir mão desse direito fundamental. Eu não quero direito fundamental porque eu não gosto. Com todo respeito, problema seu. O direito fundamental ele é inerente ao fato de você ser humano. Então ele decorre do simples fato de você ser humano, tá bom? Próxima característica, existe aqui a figura da inviolabilidade. Os direitos fundamentais, eles não podem ser violados por parte do nosso ordenamento jurídico, por parte dos nossos órgãos da administração pública. Essa semana saiu uma alteração muito massa dentro da LEP que previa a possibilidade dos agentes de segurança da polícia previdenciária, da polícia... Oh, meu Deus, fugiu o nome, da Polícia dos Presídios, acabou de alterar agora, a norma me fugiu o nome. São os policiais, na verdade, os antigos carcereiros, agente de escolta, agente de vigilância, polícia penitenciária, a polícia, vou esquecer a porcaria do nome, desculpa. Os policiais, funcionários que trabalham no presídio. A LEP trouxe uma alteração nessa semana que trazia a possibilidade dos nossos funcionários, eles simplesmente que trabalham no presídio, eles interceptarem as cartas dos presos, abrirem as cartas, fazerem a leitura, uma espécie de censura dessas cartas, e se achasse alguma coisa estranha, e encaminhar isso para o juiz que toma conta dos presídios, o juiz da vara de execuções criminais, tá bom? E esse projeto de lei foi vetado. E uma das razões do veto é exatamente essa. Não pode ser violado o direito fundamental, no caso, a correspondência. Então perceba, tem que haver um justo motivo, não é simplesmente você fazer uma espécie de censura de forma aleatória, tá bom? Tranquilo? Então, próxima figurinha aqui, universalidade. Universalidade. Os direitos fundamentais, eles são universais. Então perceba, independentemente de quem seja esse beneficiário, ele vai ter assegurados os direitos fundamentais. Se você pega lá o caput do artigo 5º da Constituição,
ele traz para nós a previsão de que todos os brasileiros, natos e naturalizados, e os estrangeiros residentes no país, eles têm direito aos direitos fundamentais. Agora perceba, uma leitura sobre a ótica da jurisprudência do STF, chegou-se à conclusão que eu não posso assegurar os direitos fundamentais apenas aos brasileiros residentes no país, mas eu tenho que assegurar esses direitos fundamentais também a todos os estrangeiros que residem ou não no país. Então, por exemplo, um estrangeiro, ele está aqui a passeio no Brasil, veio para uma convenção, veio para um congresso, veio para uma reunião, veio passear. Não importa, o estrangeiro que está temporariamente dentro do Brasil, ele passa a ter aí os direitos fundamentais assegurados, tá bom? Então, hoje, numa visão mais moderna desse preceito constitucional, quem passa a ter direito aos direitos fundamentais? Brasileiros, natos e naturalizados, e os estrangeiros, que residem ou não no país, tá bom? Esse daqui é objeto de questionamento aí nas bancas do INSS. Vamos lá, próxima figura. Existe aqui a efetividade. E aqui é uma das grandes tristezas do professor quando dá aula de direito constitucional naquilo que tange os direitos fundamentais. Existe um abismo quase que intransponível entre a previsão constitucional, se você lendo lá a estrutura dos direitos fundamentais, eu, pessoalmente, eu acho muito bonito a estrutura que o nosso Poder Constituinte originário traçou a articular os direitos fundamentais, mas quando nós olhamos a realidade do país, olhamos aí para diversas regiões mais interioranas, regiões afastadas, regiões aí, por exemplo, aqui em São Paulo, mais interioranas e visas de estados, pega lá, por exemplo, a questão do sertão nordestino, a questão dos interiores lá no norte, centro-oeste, também só as capitais que ficam basicamente excluídas, mas perceba, quase todas as regiões não existe uma efetividade dos direitos fundamentais. Então, você percebe que não consegue se concretizar ainda, em que pese o esforço aí de muitas pessoas, inclusive da administração, esse esforço ainda é insuficiente para diminuir esse abismo que existe entre o ser, que é a realidade, e o dever ser, que é a previsão do direito constitucional. Então, é necessário aí um trabalho para que haja essa diminuição. E um dos órgãos que auxilia nessa diminuição desse abismo, muitas vezes intransponíveis, é o INSS, com a questão aí do direito previdenciário, do direito assistencialista, tá bom? Próxima figurinha. Interdependência. Então, olha que interessante. Você vai perceber que quando você vai estudando os direitos fundamentais, você vai perceber que um direito fundamental, ele mantém uma relação de dependência em relação ao outro. Por exemplo, o direito à propriedade, ele surge para nós aí a questão da utilização social, o fim social dessa propriedade dado às pessoas. E decorre também, por exemplo, as questões de direito ambiental. Então você percebe que um direito fundamental ele vai se interrelacionando, buscando uma dependência em relação aos demais. Então isso é uma visão importante. Você não pode enxergar o direito fundamental por si só, tá bom? Próxima figurinha aí é a complementariedade, que vai aí nesse mesmo sentido. Um direito ele vai completar aí a existência de um outro direito fundamental, tá bom? Existe aí um emaranhado jurídico entre esses direitos fundamentais. E a nossa última previsão aí é a relatividade. Ponto importante aí para você que estuda o INSS, e na verdade esse ponto é importante para todo mundo que estuda o direito constitucional para concurso. Nenhum direito fundamental ele produz ou existe em uma matriz absoluta. Os direitos fundamentais, eles são relativos, ou seja, o impacto, o conflito entre um direito fundamental e outro direito fundamental da mesma magnitude faz com que exista uma relativização. Aqui busca a inspiração na doutrina alemã, a teoria dos direitos fundamentais ali do Robert Alexis, que traz para nós aí essa previsão. Então, o conflito, o choque entre direitos
de mesma magnitude, faz com que surja aí essas relativizações. Perceba, um direito fundamental, ele não vai revogar outro direito fundamental, mas só que naquele caso concreto, sobre uma ótica de uma ponderação, de uma proporcionalidade e de uma razoabilidade, você percebe que existe a preponderância de um direito fundamental em relação a outro, tá bom? Então, um ponto aí importante, então não esqueça, nenhum direito fundamental é absoluto. Vou te dar um exemplo, o direito à vida. Ele não produz, ele não é absoluto dentro do nosso ordenamento. Vou te dar um exemplo clássico aqui de prova. Diante de guerra declarada dentro do nosso ordenamento jurídico, declarada pelo presidente da República, é possível que se aplique dentro do Brasil a pena de morte, que acaba por si só retirando a vida das pessoas, de algumas pessoas, se for o caso, porque quando é declarado o estado de guerra, passa a vigorar o Código Penal Militar para todas as pessoas. E existe lá alguns crimes no Código Penal Militar que são punidos com penas capitais em casos extremos, beleza? Tranquilão? Vamos lá, vamos lá. Agora, ponto importante aí, completando esse conteúdo, é o do Gomes Canotilho. O Gomes Canotilho, ele trata para nós aqui, ó, dessa informação. Os direitos fundamentais, eles são normas abertas. Vamos ler aqui o artigo 5º, parágrafo 2º, eu volto no que o Canotilho está falando para você. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então perceba, o ponto mais importante aqui, ó, eu estou grifando para você de amarelo, não excluem outros, não excluem outros. Ora, pensa comigo, se não exclui outros direitos fundamentais, esse rol que eu estou falando para você, ele não é um rol taxativo, mas na verdade ele é um rol meramente exemplificativo. Então perceba, se é um rol taxativo, todos os direitos fundamentais estão lá, taxados, escritos. Então o rol é fechado, é uma norma fechada. Mas, na verdade, quando falamos dos direitos fundamentais, nós estamos falando de uma norma aberta. Por que estamos falando de uma norma aberta? Porque pode ser completado por outros direitos fundamentais na própria previsão do artigo 5º, parágrafo 2º, tá bom? Belezinha? Vamos lá. Agora, os direitos fundamentais olhados sobre as dimensões. Perceba, se você pegar uma doutrina moderna, existe 3, 4, 5, tem doutrinadores que trazem até uma 7ª dimensão. Mas agora, algumas informações importantes. Eu vou fazer um desenho aqui para você, para facilitar a sua visão. Vamos lá. Primeira dimensão, aí depois vem segunda dimensão, depois vem aqui a terceira dimensão. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos trabalhar só com 3, que são as 3 mais pedidas em concurso. Mas tem doutrinadores, como eu falei para você, que trazem 7 dimensões. O que você tem que lembrar? A primeira dimensão, ela surge, ela vai sendo concretizada, se concretiza, começa a surgir a segunda, se concretiza, surge a terceira, e assim vai subindo e vai aumentando as nossas dimensões. O fato de você conseguir uma dimensão superior não exclui as proteções dadas a uma dimensão anterior. Então, por exemplo, o fato de eu estar conquistando direitos de terceira dimensão não exclui os direitos já alcançados na primeira dimensão. Isso aí é chamado a vedação do retrocesso social. Então, por mais bobo e mais retórico que seja, os direitos fundamentais andam para frente. Eles não podem voltar para trás. Eu sei que é retórico, eu sei que é errado isso sobre a ótica da língua portuguesa, mas para você entender, você não pode, você tem que seguir com os direitos fundamentais. Aqueles direitos que foram conquistados, eles não podem ser retirados. Então, toda vez que o ordenamento jurídico ele tenta voltar, desfazendo ou retirando direitos fundamentais já conquistados, nós estamos aí diante de um retrocesso social, que isso não é admitido dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Vamos lá. A primeira dimensão, ela surge para nós ali, basicamente na época da Revolução Francesa, e ela vai assegurar para nós aqui, ó, direitos civis
e os direitos políticos. Guarde quais são os direitos conquistados em cada uma das dimensões, tá bom? Isso é objeto de questionamento em prova. Então perceba, os direitos de primeira dimensão, eles vão consagrar para nós o princípio da liberdade, a liberdade dos nossos indivíduos. Tranquilo? Agora perceba, quando nós falamos dos direitos de primeira dimensão, ele vai trazer para nós, enquanto sociedade, uma obrigação ao Estado. A obrigação do Estado é de se abster em face a qualquer ato que possa destruir ou desconstituir esse direito. Então perceba, vamos dar um exemplo. Um dos direitos civis aí consagrados é o direito de propriedade privada. Não pode o Estado, fora dos casos permitidos no próprio ordenamento jurídico, retirar o nosso direito à propriedade, impedir que nós, seres humanos, brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros residentes ou não no país, tenham direito de propriedade e exerçam esse direito de propriedade dentro do território nacional. Então perceba, esse dever, na verdade, de abstração do Estado, de não fazer, ele representa para nós, enquanto sociedade, uma garantia efetiva, tá bom? Vamos lá, os principais direitos dessa primeira dimensão são direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, liberdade de expressão, participação política e participação religiosa, inviolabilidade do domicílio e a figura da liberdade de reunião. Muitas questões aí voltam sobre essa liberdade de reunião. Agora vamos lá, direitos de segunda dimensão são chamados direitos sociais. Nesse caso, nós temos direitos econômicos, sociais e os direitos culturais. Aqui perceba, esses direitos eles também recebem o nome de direitos positivos. Toma muito cuidado com esse direito positivo aqui, esses direitos, principalmente os sociais. A regra é que a atitude do Estado seja um fazer, que o Estado faça, que ele realize algo. Ou seja, vamos imaginar aqui a proteção do salário. O Estado tem que ter uma atitude positiva, ter uma atitude de realizar essa proteção. Mas em algumas situações é importante que você lembre que o nosso ordenamento jurídico trouxe ao Estado uma postura negativa. Por exemplo, a questão relacionada ao direito de greve. Então perceba, é uma discricionariedade dos trabalhadores realizarem a greve. Eles não podem fazer ou não. Tranquilo? Então perceba, não houve pagamento do salário, os nossos funcionários daquele estabelecimento, daquela empresa, eles podem optar ou não por fazer a greve. Tudo depende da deliberação em que eles tiverem em relação ao assunto. Agora perceba, nesse caso, o direito social, que na verdade é um direito do trabalho, que é o direito de greve, ele não pode ter uma atuação do Estado que peça os trabalhadores de fazer greve, a não ser que haja algum abuso, tá bom? Nesse caso, é um direito de segunda dimensão, mas exige do Estado uma postura negativa, um não fazer. Então, cuidado com essa pegadinha, tá bom? Então, aqui nós estamos diante dos direitos de segunda dimensão, direitos de igualdade. Tranquilo? Agora, vamos lá. Nesse caso, eu acabei de falar para você aqui o direito de greve e o direito de liberdade sindical. E a terceira dimensão, e a última aqui que nós vamos falar, ela consagra para nós os direitos de solidariedade e os direitos de fraternidade. Perceba, solidariedade e fraternidade, ele traz para nós aí o auxílio de uma pessoa em relação a outra. Você passa aí a ver o outro ser humano como titular de direitos e obrigações, como você, inserido dentro de um grande contexto jurídico. Então perceba, nessa figura nós surge aquilo que nós chamamos de direitos difusos e coletivos, basicamente que vão impactar um número indeterminado de pessoas. Aqui perceba, olha os exemplos que eu trouxe para você. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Perceba, as questões ambientais trazem um impacto de todo mundo. Defesa do consumidor. Perceba, todos nós, não importa o grau de pobreza ou o grau de riqueza que você tenha, todos nós somos consumidores. O direito à paz, a autodeterminação dos povos, o patrimônio comum da humanidade, o progresso e o desenvolvimento. Então perceba,
essa terceira dimensão, ela traz esse emaranhado de direitos para nós, tá bom? Agora perceba, às vezes a prova ela pode cobrar, puto, o que trata no primeiro, na segunda ou na terceira dimensão? Lembra do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade? Perceba, os direitos, as três primeiras dimensões dos nossos direitos fundamentais, elas foram consagradas seguindo exatamente o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ou solidariedade, se você também preferir, tá bom? Beleza? Tranquilão? Fica certo para você? Vamos avançar. Diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Perceba, quando nós olhamos para essa distinção, é um ponto importante aí que você tem que lembrar da nossa matéria. Existem muitos direitos que eles são, ao mesmo tempo, direito humano e um direito fundamental, por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade, direito à liberdade religiosa. Mas só que existe uma diferença importante em relação a eles. Vamos lá. Os direitos humanos, eles possuem uma matriz internacional. Eles são internacionalizados, eles são de fora para dentro. O Estado, e quando eu falo Estado, não é Estado membro, mas Estado no sentido de nação, de país, o Estado, ele pode ou não se submeter àquele tratado, àquele acordo internacional, do qual ele vai consagrar esses direitos fundamentais. Então, perceba, existe uma faculdade, uma possibilidade de ele aceitar esse tratado internacional. Uma vez que esse tratado ele é assinado pelo chefe de Estado, esse tratado ele vai ser incorporado dentro do nosso ordenamento jurídico para que ele se transforme em um direito fundamental. Então, eles possuem matrizes diferentes. O direito fundamental ele é interno, ele decorre de uma positivação dentro da ordem constitucional. Agora, é importante você saber que os direitos fundamentais, eles não estão só dentro do artigo 5º. Na verdade, o artigo 5º é o nosso grande referencial, mas os direitos fundamentais, eles estão esparsos aí ao longo de toda a Constituição. O exemplo aqui é o artigo 225, que trata da questão do meio ambiente, que está lá quase que no finalzinho da Constituição Federal, e ele é visto como um direito fundamental de terceira dimensão, tá bom? Então essas são as nossas principais diferenças, tá bom? Agora vamos lá. Um ponto importante também para prosseguirmos o nosso conteúdo é a diferença entre os direitos fundamentais e as garantias fundamentais. Então, direito fundamental, ele não pode ser confundido com a garantia fundamental, tá bom? Vamos lá. O direito fundamental é o direito enquanto abstração. É aquela abstração jurídica que existe consagrado dentro do texto constitucional. Então ele existe por si só, mesmo que você não faça uso desse direito no momento oportuno. Mas perceba, quando nós olhamos para a figura da garantia fundamental, ela está positivada também dentro da Constituição, mas só que você não vai fazer uso dessa figura a partir do momento em que você quiser. Na verdade, a garantia ela só vai ser acionada a partir do momento onde existe uma ofensa ao direito fundamental consagrado. Então perceba, se ofender o direito fundamental, eu tenho os mecanismos, as garantias ou os remédios constitucionais, se você preferir, para que façam-se valer os meus direitos fundamentais que não foram respeitados. Então perceba, se nunca houver uma ofensa ao direito fundamental, certamente a garantia não tem por que ser utilizada. Agora, se existe o desrespeito ao direito fundamental, provavelmente eu utilizarei as garantias fundamentais para que obrigue tanto o Estado quanto terceiros particulares a respeitar aquele direito fundamental que não foi obedecido em algum momento. Beleza? Tranquilão? Ficar claro para você esses pressupostos? Vamos prosseguir aí num próximo ponto. Vamos lá. Questão do direito à vida. Acho que de todos os direitos fundamentais existentes, o direito à vida, acho que ele é um dos mais importantes, ou o mais importante. Então vamos lá. Quando nós falamos do direito à vida, o que nós temos que lembrar? O direito à vida, ele traz para nós duas grandes concepções. A primeira concepção é você proteger a sua vida efetiva, tanto a vida intrauterina quanto a vida extrauterina, então a vida dentro
e fora do ventre materno, e também existe aí a possibilidade de você ter uma vida digna. Então perceba, muito se discute hoje, principalmente na questão da filosofia do direito, a existência do direito à vida e à dignidade. Será que existe direito à vida sem dignidade? Será que existe dignidade sem vida? Então existe muita discussão em relação à interdependência entre direito à vida e dignidade da pessoa humana. Então perceba, não esqueça, direito à vida, duas concepções: a proteção da nossa vida enquanto seres humanos, sob o ponto de vista biológico, vida intrauterina e vida extrauterina, e ainda a preservação da nossa dignidade da pessoa humana, pois não há vida sem dignidade. Se você não tiver dignidade, você não existe, aí a sua vida está rebaixado aí a questões subhumanas, tá bom? Vamos lá. Pontos importantes aí, jurisprudência do STF. Vamos lá. ADPF 54. Essa DPF 54, ela trata aí para nós de um ponto muito importante. O que acontece com essa DPF? Essa DPF, ela foi discutida pelo STF há alguns anos, e ela trata da questão da interrupção da gravidez em caso de feto anencéfalo. Então vamos lá. Quem que é o feto anencéfalo? É o feto que não tem a formação cerebral completa, então não existe a formação do cérebro. Agora perceba, a literatura médica, ao apreciar essa questão da ausência do cérebro, ela não traz nenhum relato de que existe uma sobrevida prolongada diante de uma pessoa que não tem cérebro. Então existe a literatura médica, ela traz questão de sobrevivência de horas, questão de sobrevivência de dias, ali raríssimos casos, algumas pouquíssimas semanas. Então é certo que esse feto ele vai vir a óbito, como o pessoal do interior lá fala, ele não vingou, porque ele não tem cérebro. Agora perceba, olha a questão que se coloca. A mulher está grávida e ela tem ali, fez os exames pré-natais e constata, por exemplo, no ultrassom ou algum outro exame mais específico, que aquele feto ele não possui a formação cerebral. Feto anencéfalo. Então é certeza que a partir do momento que aquele feto nascer, é questão de minutos, horas, pouquíssimos dias, ele vai morrer. Então perceba, a jurisprudência do STF, ela se consolidou por força da BPF 54, no sentido de trazer a possibilidade da mulher decidir se ela vai querer prosseguir ou não nessa gestação, uma vez que esse feto é certo que ele vai vir a óbito. Então perceba, se houver a interrupção da gravidez por meio do aborto e for constatado que o feto é anencéfalo, não tem formação cerebral, isso não cometerá, não existirá o crime de aborto. O fato será atípico, tá bom? Tranquilão? Um outro ponto também que foi deliberado alguns anos depois pelo STF é a ADI 3510, lá do Distrito Federal, que trata da questão relacionada à utilização das células-tronco decorrente da fertilização in vitro. Vamos lá, olha que interessante. As células-tronco embrionárias, que elas foram obtidas por meio da fertilização in vitro, e por algum motivo elas não foram utilizadas, elas estão armazenadas, guardadas, nós podemos utilizar essas células-tronco embrionária para pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas. Perceba, a célula-tronco, muitos defendem, perceba, não é a minha especialidade, eu não sou um profundo conhecedor, meu conhecimento aqui nesse ponto aqui de célula-tronco ele é muito raso, mas só que se dizem os especialistas que a célula-tronco ela pode ser a cura de muitas doenças para a humanidade. Inclusive, ela pode, dependendo do que for, com o que for descoberto, ela pode ser a cura, ou melhor dizendo, cura não, me perdoe, mas pode ser a grande solução para a questão das filas de transplantes que são intermináveis. Porque a célula-tronco, conforme for desenvolvendo, ela vai se transformar em qualquer parte do corpo humano, desde um músculo, uma célula, cérebro, osso, basta você fazer aí o desenvolvimento adequado dessa célula-tronco. Então, muito se pesquisa essas questões, tá bom? Beleza? Ponto importante, existe algum delito, existe algum impedimento legal? Não, pode utilizar aí, isso também não ofenderá o direito à vida, tá bom?
Vamos lá, próximo direito, aí já que nós estamos falando do INSS, e isso você vai perceber que o INSS é um problema muito sério, direito à informação. Artigo 5º, inciso 33. Bem interessante esse artigo aqui, vamos lá. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então vamos começar aqui, vamos começar a marcar. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações. Então, todos nós, seres humanos, temos direito a receber informações por parte da administração. Agora, pensa comigo, se de um lado dessa relação existe alguém obrigado tem alguém que tem o direito de receber, é porque na outra ponta da relação tem alguém obrigado a fornecer. Existe alguém obrigado a entregar esse direito. Então, percebe, existe um liame, existe uma linha entre, de um lado, o Estado, que tem a obrigação de fornecer as informações, e do outro lado dessa relação, nós, enquanto sociedade, com o direito de receber. Essa linha chama-se acesso ou direito à informação, tá bom? Agora vamos lá, quais tipos de informações nós temos direito a receber do nosso Estado? Vamos lá, eu tenho direito a receber informações de seu interesse particular. Então perceba, vou receber informações do meu interesse pessoal, do meu interesse particular. E é bem simples essa construção. Eu tenho acesso às minhas informações pessoais e você terá acesso às suas informações pessoais. Eu não terei acesso à sua, você não terá acesso à minha. E assim sucessivamente, porque cada um tem acesso à sua própria informação. Depois disso, eu ainda tenho direito a acesso de receber as informações do interesse coletivo ou geral. Interesse coletivo ou geral são aquelas informações que diz respeito a toda a sociedade, que é aquilo que nós chamamos de informação pública. Por exemplo, uma informação de uma licitação pública, questões relacionadas à prestação de contas, questão relacionada a valores pagos aos servidores, salário do servidor, tudo isso são informações públicas. Então todos nós recebemos informações do seu próprio interesse e ainda recebemos informações públicas, tá bom? Opa! Agora vamos lá. Essas informações, elas serão prestadas no prazo da lei. A lei que está fazendo referência aqui é a Lei 12.527, chamada de Lei de Acesso à Informação. Então, existe um prazo para prestar essas informações. Agora, olha que interessante. Se essas informações não forem prestadas, o autor dessa ausência de informação será responsabilizado. Ele sofrerá as penas da responsabilidade. Vamos lá, tripla responsabilidade: civil, penal e a responsabilidade administrativa. São as três esferas de responsabilidade. E a nossa Constituição finaliza de forma sábia, falando o seguinte: olha, é importante ressalvarmos, vamos lá, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então perceba, se estamos diante de uma informação que é imprescindível à segurança do Estado e da sociedade, são chamadas de informações sigilosas. É um grupo de informações que, se for divulgado a todos, ela pode trazer aí abalos ou prejuízos sociais gritantes e muito grandes. Brincadeiras à parte, só brincando aqui com essa questão, a questão dos alienígenas, por exemplo, questão dos alienígenas, ninguém sabe certo se existe ou não existe. Alguns falam que sim, outros falam que não. Aqui no Brasil nós temos lá a história do ET de Varginha, né, lá em Minas. Alguns juram que realmente existe, outros falam que não. Mas agora, independentemente da questão cômica, mas perceba, se existir e for divulgado, isso pode trazer um abalo para a sociedade, isso pode colocar em risco o Estado. Percebe que é bem complicado? Então, assim, tem algumas informações que elas têm que ser protegidas justamente por conta dessa questão do risco de desarticulação da sociedade e do Estado, tá bom? Agora perceba, existe ainda na prática algumas situações onde os nossos políticos, eles falam que a informação pública
é sigilosa. Por exemplo, questões relacionadas à troca de computadores da Polícia Civil. Licitação é pública. Existe aí o governador de um estado que protegeu essas informações com sigilo recentemente. Outro local, fazendo obra do metrô, falou que as informações relacionadas à obra do metrô era uma informação sigilosa e decretou o sigilo nessas informações, também decorre de licitação, a informação é pública. Então percebe, existe muitas classificações aí feitas de forma equivocada, tá bom? Vamos lá. Questão do juiz natural e a questão do tribunal de exceção. Ponto importante aqui também, bem simples aqui, ó. Eu vou montar para você uma linha, rapidinho aqui, com a nossa divisão no meio. Essa divisão é o marco da criação do nosso tribunal, ou vamos chamar do nosso juízo, ou tribunal, ou próprio poder judiciário, tá bom? Perceba, vamos tratar aqui com a primeira situação. Primeira situação, ó, o F1 é o chamado fato 1. Perceba, nessa situação, o fato antecede a criação do juízo. Nesse primeiro caso, o fato antecede a criação do juízo. Então, primeiro surgiu o fato, depois surgiu o juízo. Nesse caso, você percebe que o tribunal ele foi criado para cuidar dos fatos que lhe antecedem. Toda vez que o tribunal for criado para tratar de fatos que lhe são antecessores, nós chamamos isso de tribunal de exceção. Tribunal de exceção. Então essa figurinha aqui, ó, consagra a figura do tribunal de exceção, tá bom? Agora perceba, vamos lá, tribunal de exceção, ele não vai existir. Olha a previsão aqui, ó, não haverá juízo ou tribunal de exceção, não é admitido. Então, tribunal de exceção não existe no nosso ordenamento jurídico. Professor, isso cai em prova? Cai. Quase todas as vezes a banca usa o mesmo exemplo. O famoso Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg é que consagrou essa figura, que foi o tribunal que foi criado para julgar os crimes praticados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou. Depois de alguns anos eles criaram o Tribunal de Nuremberg. Então, o Tribunal de Nuremberg é um exemplo de tribunal de exceção, tá bom? Não vou discutir o mérito, tá certo ou tá errado, mas é só um exemplo para você, tá bom? Agora, olha a segunda situação, fato 2. Perceba que nesse fato 2, o juízo ou tribunal foi criado antes e os fatos lhe são posteriores. Nesse caso, nós temos aqui a figura do juízo natural, ou tribunal natural, se você assim preferir. Então perceba, o tribunal natural ou juiz natural é aquele juízo que já existe no momento da ocorrência dos fatos, tá bom? Vamos lá, nossa Constituição admite a figura do juiz natural. Vamos lá, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então vamos lá, quem faz a sentença é o juiz, então nós temos que estar diante de uma autoridade sentenciante competente. Mas quando o legislador fala ninguém será processado senão pela autoridade competente, nós estamos consagrando aqui o princípio do promotor natural, que é a figura do órgão do Ministério Público, ou procurador, se for no segundo grau de jurisdição, ou nos tribunais de ordem federal, ele também tem que ser o promotor natural, ou seja, o órgão do Ministério Público que já existe antes da ocorrência dos fatos, tá bom? Belezinha? Vamos avançar aí, próxima figurinha. Princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Puta, ó, tem várias coisinhas aqui, ó. ADC 43, ADC 44 e a última que foi decidida, tá bom? ADC 54, tá bom? Perceba, eu não vou discutir política, não é aula de política, mas aqui é uma aula de direito constitucional, mas só para você não esquecer, é o caso que julgou aí o ex-presidente Lula, tá bom? Só para você fazer o paralelo, lembrar um dia da prova, não vou discutir se está certo ou errado, não cabe aí a minha discussão questão política, cabe a minha discussão jurídica, tá bom? Vamos lá, olha que interessante. Ninguém será, são inadmissíveis no processo as provas, ou animal, copiei o artigo errado. É um animal, né? Uma besta o professor. Esquece aqui a previsão da redação, eu copiei a redação errada, tá bom? Então eu te explico já aqui também a questão das provas ilícitas. Então isso aqui o retardado do professor copiou errado, tá bom? Mas eu te explico aqui o princípio da mesma forma. Vamos lá. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Perceba, ninguém será considerado culpado.
a partir do momento em que você tem uma decisão transitada em julgada, e a decisão transitada em julgada é a decisão que não comporta mais recurso, nós estamos diante de uma situação onde existe a o professor está mal, né? Existe a questão da culpa, existe a culpabilidade comprovada. Então, a partir dali, eu posso falar que essa pessoa é culpada. Mas perceba, antes do trânsito em julgado, ou seja, antes da sentença irrecorrível, é certo que existem as sentenças recorríveis. Então, muitas vezes a defesa, ou às vezes até mesmo o Ministério Público, vão recorrer de uma sentença penal condenatória ou absolutória, tentando buscar absolvições ou condenações ou modificações da sentença. Enquanto houver essa discussão perante o órgão do Poder Judiciário, essa pessoa, o réu, ele é considerado inocente. E por que essa questão aí que discutiu nessas ADCs 43, 44 e 54 foram tão importantes? Essas duas primeiras aqui, ó, 43 e 44, elas traziam para nós a possibilidade de prisão após a decisão condenatória proferida pelo segundo grau de jurisdição, ou seja, TJ e TRF. Então, TJ ou TRF condenou, eu poderia já realizar a prisão dessa pessoa, que era vista como antecipação provisória da pena. Mas só que perceba, essa figura, decidida aqui na DPF 54, que foi a última, ela falou, não, isso ofende a presunção de inocência, porque pode ser que a pessoa seja considerada inocente. Então, com isso, acabou a prisão perante o segundo grau de jurisdição, tá bom? Beleza? Desculpa aí pela troca do inciso, vamos ler o inciso aqui que fala da prova ilícita. Vamos lá. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Vamos lá, questão também bem bacana que envolve aí o processo civil, processo penal, processo trabalho, mas a maior ênfase aqui é no processo penal. Quando nós falamos das provas ilícitas, são as provas que ofendem o ordenamento jurídico, tanto a ordem constitucional quanto a ordem infraconstitucional, tá bom? Ela pode ofender tanto as regras do direito material, basicamente os códigos, e pode também ofender as regras processuais, instrumentais, CPC, CPP, CLT, etc. Agora perceba, quando ofende as regras de direito material, nós chamamos essa prova de ilegal. Quando ofende as regras do direito processual, nós chamamos essa prova de ilegítima. Agora perceba, nessas figuras que nós estamos vendo, o que você tem que lembrar? Se a prova for obtida em ofensa às regras de direito penal, de direito processual, o que você deve lembrar? Essas provas, elas são ilícitas. Automaticamente elas são inadmissíveis. Eu não posso as utilizar dentro do ordenamento jurídico. Entretanto, você sabe que toda regra comporta aí pelo menos uma exceção. Vamos lá, qual é a nossa exceção? Se a prova for ilícita, mas ela puder absolver o réu ou de uma forma ou de outra favorecer o réu, essa prova pode ser utilizada. Então o que você vai lembrar? Pró-réu pode, pau no réu não pode, beleza? Prova ilícita não é admitida dentro do ordenamento jurídico. Vamos lá, vamos avançar. Próxima figurinha, artigo 18 da Constituição. Ela fala o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então aqui entramos num ponto bem interessante, também é muito explorado isso aqui pelas bancas que fazem INSS, que é a questão da organização político-administrativa. Eu vou te dar alguns conceitos básicos aqui para iniciarmos. Vamos lá. Forma de Estado. Forma de Estado. Perceba, quando nós falamos da forma de Estado, a essência da forma de Estado é isso aqui, ó. O exercício do poder público. Como ocorre o exercício de toda a estrutura do poder público? Existem várias formas de organização. O Brasil adotou o sistema federado. Então, basicamente, o Brasil adotou o federalismo. Perceba, a essência do federalismo é a descentralização do poder. Perceba, eu vou ter um poder central,
pautado aqui nas ideias da União, eu vou ter um poder regional, que vai ser regionalizado, o poder aqui, poder político, tá? Não é o poder no sentido de força. Vou ter um poder regionalizado na mão de cada um dos estados e um poder local, dentro de cada um dos municípios. Agora perceba, dentro dessa estrutura do nosso federalismo, cada um desses entes ele vai ter uma respectiva competência, ou atribuição, se você preferir, e cada um deles vai ter essa articulação com o poder regional e central, de acordo com as competências delimitadas pela nossa Constituição. Aí chega o ponto que você vai estudar, junto conosco aqui no Nova, que são as competências privativas, competências concorrentes, competências exclusivas, que vão determinar a forma de articulação desses poderes para a perfeita integração do nosso sistema dentro do federalismo, tá bom? Agora perceba, o federalismo brasileiro, ele é diferente do federalismo americano. O federalismo dos Estados Unidos, ele é o chamado federalismo de primeiro grau. O que significa isso? Eu tenho um poder central que vai descentralizar parcela de sua competência para o Estado membro. Então, se você for para os Estados Unidos, você percebe que cada um dos estados americanos, eles têm independência, inclusive para criar normas próprias. Vou te dar um exemplo. Tem estado americano que é liberado, por exemplo, a pena de morte. Tem estado americano que é liberado a utilização da maconha. Tem estado que não é. Por quê? Porque nós estamos diante de um federalismo de primeiro grau. O Brasil, ele usa um federalismo de segundo grau. Eu brinco que é o federalismo tupiniquim. O que nós fazemos? Nós temos, além do federalismo de primeiro grau, nós temos a União entregando parcela de seu poder, de sua competência para o Estado. Eu tenho o Estado traçando e entregando parcela de suas competências para o município, para que haja ali um poder local, um poder político local. Por exemplo, questões que dizem respeito ao interesse local, transporte de ônibus, plano diretor, que fala aí da questão básica das construções e desenvolvimento humano dentro das cidades, tudo isso são tratados por normas municipais, tá bom? Agora vamos lá, vamos lá. Não basta ter implantado o federalismo dentro do Brasil. É necessário que haja todo um aparato jurídico para que proteja esse federalismo. Perceba, em que pese ele ser, não é o sistema perfeito, tá bom? Mas só que ele é um sistema muito utilizado dentro do planeta, mas existem alguns problemas. E para evitar que alguém abuse desses poderes ligados à estrutura do federalismo, se cria aí a proteção desse pacto federalismo. Então, nós vamos estudar aqui quais são as ferramentas que foram desenvolvidas dentro da nossa Constituição para proteger o nosso pacto federalismo, tá bom? Vamos lá, a primeira delas é a repartição de competência. Repartição de competência. Quando falamos da repartição de competência, a sua essência aqui é a descentralização. Então perceba, eu vou dividir para governar. Então cada um dos entes federativos, eles vão ter a sua parcela de atribuição. Dentro dos limites de sua atribuição, respeitando-se a ordem constitucional, você vai determinar ali a condução política daquele pequeno local, daquela região, ou até mesmo da nação, tá bom? Depois, nós temos aqui a questão do fato da nossa Constituição ser uma Constituição rígida. E cuidado com essas perguntinhas aqui, que falar que a Constituição é rígida não significa dizer que ela seja uma Constituição, entre aspas, imutável, entre aspas, imexível. Falar que a Constituição é rígida significa dizer que o processo para a alteração da nossa Constituição, ele é um processo moroso, ele é um processo com mais formalidade, mas não significa dizer que a Constituição não pode ser alterada. Tanto que nós temos mais de 100 emendas à nossa Constituição que estão aí realizando e produzindo seus efeitos. Então, Constituição rígida não é sinônimo, não é que não pode ser alterado, mas sim se Constituição que tem um processo de alteração diferenciado, mais solene, mais formal do que a alteração das demais normas, ou normas infraconstitucionais, tá bom? Vamos lá, próximo elemento do pacto é o chamado controle de constitucionalidade.
ponto importantíssimo aí para alguns concursos públicos, o controle de constitucionalidade, de forma muito singela, não é nosso objetivo. Você for assistir a aula do professor Irineu de controle de constitucionalidade, ela é gigantesca. Eu falo aí várias horas sobre o controle de constitucionalidade, aí na aula que nós gravamos aí na Matriz Nova. Então perceba, quando nós falamos de direito constitucional, controle de constitucionalidade, basicamente, não vou aprofundar isso aqui, mas só para você ter uma noção, é a conferência de que a nossa norma infraconstitucional, seja ela anterior à Constituição ou posterior à Constituição, se ela está em conformidade ou não com o ordenamento jurídico. Aí eu vou ter a questão da recepção ou não recepção, constitucional ou não constitucional, de acordo com as peculiaridades de cada um dos assuntos. Mas a essência desses institutos é a mesma, é o comparar dispositivos infraconstitucionais com a própria Constituição. E uma discussão mais aprofundada é a própria existência de emendas constitucionais que são consideradas inconstitucionais. Olha que surreal, uma alteração da Constituição que é considerada inconstitucional. Isso aqui é muito legal, existe aí algumas normas que foram declaradas inconstitucionais, emendas que foram declaradas inconstitucionais, existem outras que se desconfiam, estão pendentes de julgamento do STF, que sejam normas consideradas inconstitucionais. A questão lá da permissão da vaquejada, da questão das festas de peão, onde você tem ali a questão da violência com os animais, é um exemplo, tá bom? Então perceba, esse mecanismo de controle constitucional faz com que o pacto federativo ele fique coeso, tá bom? Vamos lá, próxima figurinha aqui, ó. O processo de intervenção. Isso aqui é muito bacana também, isso aqui aparece aí para você que vai fazer concurso para o INSS. Basicamente, o que é o processo de intervenção? A União vai interferir dentro dos Estados-membros e o Distrito Federal. E os estados vão interferir dentro dos seus respectivos municípios. Só toma cuidado para você não confundir. A União só interfere no Estado. O Estado só interfere no município. Não pode a União, por exemplo, vir interferir no Estado. Por exemplo, o professor mora aí na cidade de Mogi das Cruzes, município de Mogi. Quem pode interferir no município de Mogi? O Estado de São Paulo. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas, o Estado do Piauí, por exemplo, não pode interferir dentro da nossa estrutura do município de Mogi. E assim sucessivamente, tá bom? Então o processo de intervenção, ele mantém a nossa Constituição coesa. Depois disso, as imunidades recíprocas, as imunidades tributárias. Aqui um ente federativo não cobra tributos do outro. Então imagine, a União tendo que pagar IPTU para o Estado, e tendo que para o município, perdão, e tendo que pagar IPVA para o Estado dos seus veículos. É surreal. Então não existe essa cobrança de tributos entre os entes federativos, tá bom? Justamente para fortalecer aí o pacto. Depois disso, nós temos aí a questão da repartição da receita tributária. Perceba, todos os tributos recebidos pela União, pelos estados, pelo município, eles são fracionados em algumas proporções trazidas pela nossa própria Constituição. Isso vai visar o pleno equilíbrio econômico-financeiro dos nossos entes federativos, tá bom? Depois disso, nós temos aí a questão da inexistência do direito de secessão. Então perceba, o que significa aí direito de secessão? O que é a secessão? Muito se discute aí, algumas regiões do nosso país querem se transformar em independentes. Então perceba, o Brasil, composto aí para as nossas macro-regiões, norte, sul, região centro-oeste, região sudeste, sul, nordeste e a região norte. Cada uma aí tem as suas características, foi dividida em uma divisão regional, por conta de características naturais, ambientais, mas perceba, essa existência do Brasil ele é um todo, ele é um único integrado. Mas caso exista aí a possibilidade ou o interesse de alguma dessas regiões se transformar em independente, ou seja, cessação, vai existir aí uma intervenção por parte da União nessa região que se deseja separar, se desvincular do resto do país. Isso mantém o Pacto Federativo da mesma forma coeso.
Outra figura, a questão da representação do Senado. O Senado Federal, ele traz para nós a representação dos entes federativos. Cada um dos entes, cada um deles no limite de 3 representantes, perceba, não importa se você está falando do estado do Piauí, que é desse tamanhozinho, ou o estado, por exemplo, de Minas, que é um estado gigantesco, o estado de São Paulo, que é um estado razoavelmente grande, não importa o tamanho deles, todos eles possuem a mesma quantidade de representante. Tanto que o Senado, ele representa, ali, sob o ponto de vista institucional, a estrutura do Estado, cabendo a ele aí a proteção dessa estrutura constitucional também. Vamos lá. Por último, aqui nós temos a questão do federalismo como sendo uma cláusula pétrea. Perceba, cláusula pétrea, aqui só um ponto interessante para reflexão, cláusula pétrea ou cláusula de pedra, se você preferir, ela não deve ser entendida como uma parte imutável, imexível, tudo isso aqui entre aspas, tá? Dentro da nossa Constituição. Na verdade, quando falamos da cláusula pétrea, ela é uma parte da Constituição Federal, não é a Constituição toda, porque a nossa Constituição é analítica, mas alguns trechos da nossa Constituição, ela não pode ser alterado para supressão ou para redução da proteção. Então perceba, que quando estou diante de uma cláusula pétrea, eu não posso simplesmente suprimir ou reduzir a proteção dela. Mas não existe nenhum empecilho constitucional, e nem mesmo a doutrina ressalta essa situação, de surgir uma alteração na Constituição por meio de uma emenda constitucional que aumente o leque de proteção dada dentro dessa estrutura, tá bom? Então pode ser ampliado aí sem nenhum problema, beleza? Tranquilão? Então esse é o nosso Gabaritano de hoje aí. Foi muito prazer ter você conosco aqui nesse canal do YouTube. Espero ter agradado você aí. O pessoal sempre pede daí do marketing, aí do Nova. Se você gostou, deixa o like aí na nossa aula, deixa os comentários também. Nós vamos respondendo aí para você. Fique à vontade para seguir aí o Nova nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, YouTube. Tem muito material para vocês, existem outros materiais aí de professores muito melhores que o Irineu aí vai estar à disposição para você, tá bom? Quiser adicionar o professor também, YouTube, Instagram e o Facebook, Irineu Ruiz, tá bom? Belezinha? Um abraço para você, até o próximo encontro. Tchau, tchau!